Você sabia que mais de 78 milhões de brasileiros estão endividados hoje? 78 milhões. Quase metade da população do país. E o mais impressionante não é esse número. O mais impressionante é que essa situação, essa armadilha de dívidas, de parcelamentos, de juros que nunca acabam, já foi descrita com uma precisão absurda num texto escrito há mais de 3.000 anos. Não é metáfora, não é interpretação forçada, é praticamente um manual, escrito séculos antes do Nubank, antes do cartão de crédito, antes do crediário da loja de eletrodomésticos. Hoje, eu vou te mostrar a história de José no Egito. E antes de terminar esse vídeo, você vai entender por que o povo brasileiro está exatamente onde está. E o que a Bíblia diz que você pode fazer para sair disso. Fica até o final, porque a virada dessa história muda tudo. Contexto histórico. Para entender o que vem pela frente, você precisa conhecer José. Filho mais amado de Jacó, um dos patriarcas do povo de Israel, José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Com ciúme, com traição, com raiva. Ele foi parar no Egito, a maior potência econômica do mundo antigo. Roma ainda nem existia. O Egito era o centro de tudo: riqueza, poder, tecnologia, comércio. José, mesmo escravizado, tinha um dom extraordinário. Ele interpretava sonhos. E num mundo sem psicólogos, sem cientistas de dados, sem especialistas em previsão econômica, interpretar sonhos era a ferramenta mais poderosa de antecipação do futuro que existia. Depois de anos na prisão por uma acusação falsa, José foi chamado à presença do faraó. E o que o faraó tinha sonhado? 7 vacas gordas e saudáveis saindo do rio Nilo. Logo atrás, 7 vacas magras e feias. As 7 vacas magras devoraram as 7 gordas. E mesmo depois de comer, continuavam magras como antes, como se não tivessem comido nada. Depois, 7 espigas cheias de grãos, brotando num mesmo caule. E logo atrás, 7 espigas secas e murchas, que engoliam as primeiras. 2 sonhos, mesma mensagem. José olhou para o faraó e disse: virão 7 anos de grande abundância sobre toda a terra do Egito. Depois, virão 7 anos de fome, tão severa que toda a abundância anterior será esquecida. A fome consumirá a terra. A profecia. E o plano. Aqui é onde a história fica genial do ponto de vista financeiro. José não apenas interpretou o sonho, ele apresentou um plano. E esse plano é, até hoje, um dos mais sofisticados exemplos de gestão econômica já registrados na história da humanidade. Ele disse ao faraó: escolha um homem sábio e coloque-o sobre a terra do Egito, que nos 7 anos de abundância, 1/5 de toda a colheita seja recolhido e guardado nas cidades. Essa reserva vai sustentar o povo nos 7 anos de fome que virão. 1/5, 20%. Nos anos bons, 20% de tudo que era produzido ia direto para a reserva. O faraó achou o plano tão brilhante que colocou o próprio José no comando, de escravo a segundo homem mais poderoso do Egito, em questão de horas. E o que aconteceu nos 7 anos seguintes? O Egito produziu como nunca, colheita atrás de colheita, fartura, crescimento, prosperidade. E enquanto todo mundo ao redor vivia como se a festa fosse durar para sempre, José guardava, acumulava, estocava. A Bíblia diz que a quantidade de grãos armazenada era tanta que José parou de contar, porque era como a areia do mar. Impossível de quantificar. O espelho do Brasil. Agora para um segundo e pensa comigo. O Brasil viveu seus 7 anos de vacas gordas. Entre 2004 e 2011, o país cresceu de forma impressionante. Renda aumentando, emprego em alta, classes sociais ascendendo, crédito fácil para todo mundo. Foi chamado de o momento do Brasil. O país era capa de revista internacional. O mundo olhava para cá com admiração. E o que o brasileiro fez nesse período? Parcelas. Muitas parcelas. Não é julgamento, é diagnóstico.
A cultura do parcelamento está tão enraizada aqui que a gente nem questiona mais. Você entra na loja e a primeira pergunta não é: quanto custa? É quantas vezes você quer? O salário aumentou e, junto com ele, as parcelas aumentaram no mesmo ritmo. Às vezes mais rápido. Não se guardou 1/5, não se guardou 1/10. Muitas famílias não guardaram nada, porque o crédito parecia infinito e o futuro parecia garantido. E aí vieram as vacas magras. A crise de 2015 e 2016 destruiu empregos, corroeu salários e explodiu os juros. O rotativo do cartão de crédito no Brasil chegou a mais de 400% ao ano. Não é exagero, 400%. Uma dívida que dobra antes de completar 6 meses. E a fome das vacas magras fez exatamente o que o sonho dizia. Ela consumiu todo o período de abundância anterior. Como se ele nunca tivesse existido, o veneno que parece solução. Mas a história de José tem um detalhe que pouca gente menciona, e que é o mais perturbador de todos. No início da fome, as pessoas tinham dinheiro. Elas foram ao Egito e compraram o grão que José havia estocado. Transação normal. No segundo ano, o dinheiro acabou. Elas voltaram ao Egito e disseram ao José: não temos mais dinheiro, mas nos dê comida, e em troca você fica com nossos rebanhos. José aceitou. No terceiro ano, os rebanhos acabaram. Elas voltaram e disseram: não temos mais animais. Só nos resta nossa terra e nosso próprio corpo. Nos dê comida, e em troca você fica com nossa terra, e nós mesmos seremos servos do faraó. Lê isso de novo. Elas entregaram o dinheiro, depois os bens, depois as propriedades, depois a própria liberdade. Isso tem um nome hoje: endividamento em espiral. A pessoa perde o emprego, usa o limite do cheque especial para pagar as contas do mês. No mês seguinte, além das contas normais, tem os juros do cheque especial. Coloca no cartão. Os juros do cartão são maiores ainda. Faz um empréstimo para pagar o cartão. O empréstimo tem parcelas que comprometem 40% do salário. Não sobra mais nada. Parcela o alugão no cartão, e assim vai. A dívida não para de crescer porque os juros são mais rápidos do que qualquer esforço humano para pagá-la. É exatamente o que aconteceu com aquele povo no Egito. Cada solução criava um problema maior. A lição que a Bíblia ensina, mas a Bíblia não termina a história na tragédia. E esse é o ponto mais importante de tudo. José não era um vilão acumulando riqueza às custas dos outros. O texto deixa claro que ele usou sua posição para salvar vidas, inclusive a dos próprios irmãos que o venderam como escravo. E o princípio que ele aplicou é simples, antigo, e funciona até hoje. Primeiro, guarda nos tempos de vacas gordas. Não importa se a abundância é grande ou pequena. O princípio não é guardar quando sobra, é guardar antes de gastar. Primeiro apartar, depois viver com o que resta. Isso vai contra tudo que o sistema financeiro moderno quer que você faça. Os bancos ganham quando você gasta. O comércio cresce quando você parcela. A propaganda te convence de que você merece agora e paga depois. Mas quem fica com a riqueza não é quem gasta mais. É quem guarda com consistência. Segundo, antecipa os anos de fome. José não ficou paralisado diante do sonho difícil. Ele olhou para a dificuldade futura e se preparou antes dela chegar. Você tem vacas gordas agora? Renda entrando, emprego estável, um momento de estabilidade? Esse é o momento de construir sua reserva de emergência. Não depois, quando a crise chegar. Antes. A Bíblia diz que, quando a fome chegou, todos os países da região foram buscar alimento no Egito, porque só lá havia previsão e preparo. Isso é liberdade financeira. Enquanto todos correm atrás de solução, quem se preparou tem opções. Terceiro, não seja escravo do sistema. A Bíblia usa uma palavra muito específica para descrever o que aconteceu com o povo que não se preparou. Eles se tornaram servos, não por escolha, por necessidade. Dívida é servidão voluntária.
Quando você compromete seu salário futuro por meses ou anos, você está entregando sua liberdade de amanhã em troca de consumo de hoje. Você trabalha, mas o dinheiro já tem destino antes de chegar na sua conta. Isso não é normal, mesmo que pareça. 3.000 anos se passaram desde que José interpretou o sonho do faraó. O mundo mudou, as moedas mudaram, os sistemas econômicos mudaram. Mas o ciclo das vacas gordas e das vacas magras não mudou. A natureza humana de gastar na abundância e se desesperar na escassez não mudou. A questão não é se as vacas magras vão chegar. Elas sempre chegam. A questão é, quando elas chegarem, você vai ter grãos estocados, ou vai bater na porta de alguém vendendo o que lhe resta. A Bíblia não é apenas um livro de fé, é também um livro de sabedoria prática, escrito por pessoas que observaram gerações de prosperidade e colapso e extraíram princípios que resistem ao tempo. E o princípio de José é esse: preparação não é pessimismo, guardar não é desconfiança, é inteligência. É respeito pelo seu futuro e pelo futuro de quem você ama. Se esse vídeo te fez pensar de forma diferente sobre a sua relação com o dinheiro, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer continuar essa jornada de entender o que textos antigos ainda têm a dizer sobre o mundo de hoje, inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais por vir. Até o próximo vídeo.